Salve, salve, investidor! Começando aqui mais um videozinho, a continuação da nossa playlist ali de diversificação, gestão de risco. Hoje a gente vai estar abordando ali fatores como setores e subsetores e até mesmo segmentos, mas vai ser só uma introdução. Começando ali com a nossa frase, né? Sempre tem que ter uma frase boa. A ganância é uma ilusão de controle. Dos axiomas de Zurique, é um axioma secundário ali do segundo grande axioma, tá? É que tem a parte da ilusão de controle, né? A ganância é o desejo desmedido de maximizar lucros ou alcançar ganhos excepcionais, tá? Porque toda vez que a ganância pega o investidor, é sempre justamente porque ela quer ter o máximo de retorno possível, né? Ela quer otimizar ali o trade ou o investimento dela e, consequentemente, ter um retorno ali um retorno excepcional ali, focando, né, concentrando ali em poucas ações ou poucos ativos financeiros. Muitas vezes ignorando o risco de mercado. Porque daí a pessoa, ela tende a não olhar para o risco que ela está correndo, mas sim para o retorno, né? Principalmente quando ela cai na ganância ali. A maioria dos investidores perguntam quanto que eu posso ganhar com essa ação, quanto que eu posso ganhar com essa criptomoeda. E nunca se perguntam o quanto podem perder. Esse comportamento cria uma ilusão de controle, falsa crença de que o investidor pode prever ou dominar o senhor mercado. Essa mentalidade é perigosa, pois o mercado é caótico e imprevisível. Infelizmente, não tem como a gente prever para onde o mercado vai, pois se tivesse como, acredito que todo mundo seria bilionário. E se alguém sabe prever, provavelmente não distribuiria essa informação e nem venderia, porque ele lucraria muito mais mantendo a informação para si próprio. É só se alavancar ali. Como descrito no quarto axioma principal. Os Axiomas de Zurique é um livro muito bom que eu recomendo. Acredito que foi o primeiro livro de investimento que eu li. E vale muito a pena, assim, cara. Sinceramente, eu acho que é o único que eu recomendaria. O principal comportamento humano, ele não pode ser previsto, não. Desconfie de quem diz saber o futuro. Mesmo quando eu faço minhas análises de Elliott, eu não digo qual é o cenário mais provável, eu cito todos os cenários que podem acontecer de acordo com critérios. Não são critérios intuitivos, são critérios objetivos ali, né? Então a gente não é que a gente prevê o futuro, a gente tem várias possibilidades e a gente trabalha em cima dessas possibilidades, né? A ganância frequentemente ela se manifesta ali na concentração excessiva em um único recurso ou um único investimento, né? A concentração ali de recursos, igual comentei anteriormente, né? Quando você acredita que uma ação, setor ou oportunidade específica, e pode ser criptomoedas, ou então aposta em um cavalo, e a famosa dica, né? Alguém te contou que aquele cavalo vai ganhar, e você vai lá e aposta naquele cavalo, você pode acabar concentrando demais, esperando retornos extraordinários. Essa estratégia é o oposto da diversificação, que busca distribuir o risco entre diferentes ativos para proteger o seu portfólio contra perdas inesperadas. Eu mesmo fiz isso várias vezes e faço, né? Porém como trader e não como investidor. O caso mais recente foi Banco do Brasil, aloquei mais de 20% do meu patrimônio total, fora o que já possuía no banco. Eu já tinha cerca ali de 5% do meu patrimônio no Banco do Brasil, e aí na casa dos R$ 19 por ação ali eu fiz um trade, fiz uma alavancagem, depois eu acabei passando do meu risco ideal ali no banco, e também no setor, né, visto que minha carteira é bem focada ali no setor financeiro, então eu acabei extrapolando, né, dobrando ali a minha alocação máxima no setor, e ali na casa de R$ 19 por ação, porém já vendi o excesso com lucro de R$ 3 por ação. Não tem problema nenhum tentar capturar uma oportunidade, desde que o risco seja proporcional ao lucro. Aqui vocês vão ver que apesar de ter sido um bom trade, não foi um bom trade. Aí aqui foi o ponto de entrada, né? Ali cerca de 18,80 mais ou menos. Aqui foi um trade, tá? Não foi um investimento. Eu também acabei aportando, mas aqui foi um trade. O stop ali em 18,10, abaixo desse pavio. Porque para mim fazia sentido, eu vi uma estrutura de finalização de movimento, principalmente após essa liquidação em massa, né? E aí para mim fez sentido, né? A partir do momento que a gente lateralizou, formou aqui um triângulo, depois teve uma continuação, e a gente teve um pullback nessa região do triângulo, né? Claro que eu não vou ficar explicando em detalhes isso aqui para vocês, que não é intuito. A gente voltou, retestou a região, daria para deixar o stop aqui? Daria, mas eu consideraria arriscado, então eu deixei ali abaixo das mínimas.
E aí capturei esse movimento ali de cerca de 16, 17%. Mas como foi apenas 20%, 21% ali do meu portfólio, né? O meu retorno ali foi cerca de 4,5, porque eu corri um risco de 1% e acabei lucrando ali 4,5 vezes para 1, que dá 4,5 do meu portfólio total em alguns dias, né? Eu estou comentando sobre esse trade não para me gabar, mas sim para alertar do risco. Apesar de ter calculado um stop de 1% e lucrado 4,50%, o meu risco é imensurável. E se o banco abrisse com um gap de baixa de menos 50%, teria perdido mais de 10% do meu portfólio, do meu patrimônio total. Por mais que um trade tenha stop loss, os gaps pulam seu stop. E aí eu vou dar um exemplo ali do que aconteceu. Então, na verdade, se eu tinha ali 25%, tinha 5%, aportei mais 20%, fiquei com 25%. E aí eu também acabei comprando mais 1% ali para buy and hold, então o meu risco total seria 26%. Se abrisse com um gap de 50%, eu teria perdido ali mais ou menos 14% do meu patrimônio. Não é uma perca real, né? Porque caso tivesse pulado stop ali, eu poderia manter as ações em carteira, estava preparado para isso com essa mentalidade, porque fazia muito sentido para mim comprar Banco do Brasil abaixo de R$ 20 ali, mesmo para o longuíssimo prazo, não apenas para um trade especulativo. Então, para mim, no caso, fez sentido. Eu sabia desse risco e poderia abrir ali com menos 50%, menos 30%, menos 20%, e eu aceitaria perder ali tranquilamente. Porque eu acho difícil que o Banco do Brasil caia com 50% de gap de baixa, ou então 80%. E aí eu simplesmente aportaria mais e assumiria, carregaria a ação por longo prazo, porque para mim é um preço justo ali pro banco, independentemente dos próximos anos. É que tem outra frase, né, do Michael Batch: evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito. Vamos supor que eu tivesse ali cerca de 26% e tivesse caído 80%. Eu acho, não digo impossível, mas improvável. Então, 26 menos 80%. Eu perderia ali cerca de 20% do meu patrimônio, esses 20% representa 26% se tornariam 5%, né? 20% eu confesso que é muito, muito, muito. Mas, cara, qual a chance, sendo sincero, qual a chance do Banco do Brasil abrir com um gap de 80% de baixa? Eu acho muito improvável, para não dizer impossível, como mencionei anteriormente. Na pior das hipóteses, no pior dos cenários, eu enxergaria um gap de baixa de 20% ali, daria tempo de eu sair da minha posição. No máximo, do máximo, do máximo, cenário catastrófico, o banco deu prejuízo. Sei lá, a lei Magnitsky foi aplicada ao Banco do Brasil, porque estava correndo esse risco, né? Então eu perderia ali 20% em um dia, em cima dos 20%, né? E aí como ficaria a minha gestão de risco esperada, né? Então, o meu risco esperado, na verdade, ele foi de 26 menos 20%, daria ali cerca de 5%, né? Então foi um trade ali meio que um para um ali, tá ok, né? Não é o melhor dos cenários, mas tá ok. É aqui um exemplo do que aconteceu com as ações da Ambipar, né? Claro que ela não abriu com esse gap de 54%, ela abriu com um gap menor, né? É que, vamos pegar ali, deixa eu pegar aqui no trading, viu? Ambipar. A gente fazer certinho, né? Ambipar não é um Banco do Brasil da vida, mas aqui, ó, aqui foi o fechamento. Ela abriu ali com um gap de cerca de 40%, né? Então nem a própria Ambipar abriu com um gap tão baixo assim, né? De 50%. Foi ali 42%, então chances para o Banco do Brasil disso acontecer são baixas. É, por exemplo, aconteceu nas ações da Ambipar no dia 25/9 de 2025. As ações abriram com gap de 54%, na verdade foi 42%, né? Aí o preço de fechamento 9,91, abertura 5,48, entrou em leilão, reabrindo a 4,50. Até o último fundo de fato, em 3,91, a queda total chegou a 60,93%. E fechou, né? Praticamente fechou o gap ali. Então, 63% até o fundo, né? 60,53, né? Aí aqui, de novo, nessa tabela do último almoço grátis do capitalismo, a gente vai comentar aí sobre o que aconteceu com as ações da Ambipar e da perspectiva de, caso tivesse 100% do capital em Ambipar, você teria um prejuízo ali máximo de 60%, e aí depois 12%, faltou porcentagem, né?
Tava com sono, era umas 3h40 da manhã quando eu tava escrevendo esse slide. Aí 10% do capital, 6,5%. Se fosse apenas 5% do seu capital, 3%. Então vocês vão vendo que à medida que a posição é menor, o risco vai sendo diluído, né? É só para mostrar para vocês como funciona a diversificação e por que que a gente tem que pesar os ativos que a gente tem na carteira e evitar concentrações, né? E aqui é um exemplo ali específico, né? Bem específico, como a Ambipar. Em 18 de setembro de 2015, a EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, revelou que a Volkswagen manipulava testes de emissões de poluentes em seus veículos a diesel. No dia 21, as ações da Volkswagen VOW3 na Bolsa de Frankfurt despencaram cerca de 20% em um único dia, com quedas adicionais nos dias seguintes, totalizando uma perca de 35% em uma semana. Deu ali 34,67, né? Aí a Porsche caiu junto, tá? A Porsche ali acabou sendo afetada, porque faz parte do mesmo grupo, né? Então caindo ali 31,17%. Aí aqui a gente tem os outros ativos, né? MBG é Mercedes-Benz. Aqui seria o D40, né? O DAX, o índice alemão, né? Aí depois a gente tem, na sequência aqui, o 7261. O 7261 é a Mazda, também produz veículos a diesel, mas como foi algo específico ali da Volkswagen, então a Mazda não sofreu, né? E aí depois, na sequência, nós temos o VU, que é o S&P. Na mesma semana ainda subiu 0,13%. A 7203 é a Toyota, também subiu, né? E a Mazda também acabou subindo, né? A Mazda subiu ali cerca de 1%, né? 7261 ali. E a Mitsubishi, onde está a Mitsubishi nessa história? Por algum motivo não está mostrando o gráfico da Mitsubishi. Deu uma bugada ali, mas ela também não foi impactada, né? Então, aí aqui são fatos relevantes, né, que saem, notícias ali que podem impactar uma ação. Vocês podem ver o detrimento do valor, né? Se você tinha 100% em Porsche ou Volkswagen, você perdeu 31, 34%. Se você tinha 10% em ações dessas empresas, você perdeu ali cerca de 3% do seu patrimônio. Aqui eu esqueci de adicionar um slide, mas é importante. Como vocês podem ver, a gente tem cerca de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Cerca ali de 7 ações no setor de produção de veículos. Então, se o seu risco ali fosse de 7% no setor, a gente vai abordar isso mais para frente. Em uma distribuição igualitária ali de 1% por ação, né? Então, você teria Porsche e Volkswagen que caíram. Você teria um drawdown ali de 34% em cima de 2%, né? Então, eu estaria falando ali, deixa eu pegar aqui, 2 menos 31 com 34 vai dar em média ali 32%, menos 32%. Então você teria um drawdown ali no seu portfólio de cerca de 0,64%. Uma notícia que derrubou as empresas em 30%. Por isso que a diversificação é tão importante, pois ela dilui os riscos, né, da sua carteira. Eu sempre vou bater nessa tecla, né? Diversificação. Agora, na sequência, aqui impactou um setor como um todo, tá? Então, por isso que eu mencionei ali 7% do setor, porque agora a gente vai entrar na parte setorial, né? Aqui foi a crise do petróleo, tá? Onde o petróleo atingiu seu pico lá em 2014. Preços do petróleo Brent estavam acima de $100 por barril em junho de 2014, que é essa região aqui, com seu pico ali em $114, mas caíram drasticamente para abaixo de $50 em janeiro de 2015, chegando a 28 em fevereiro de 2016. Essa foi uma das maiores quedas históricas modernas, da história moderna, com percas de mais de 70% do valor em 18 meses. Ali no caso seria da commodity, né? A pior queda do petróleo, hoje já foi ali no corona, né, durante a crise sanitária. A gente teve quedas que o petróleo chegou a ficar negativo em algumas corretoras, inclusive eu estava operando petróleo na época. Depois eu posso contar a história sobre isso, mas teve um trader lá que o petróleo estava cravado em zero, e aí ele comprou, mas na verdade estava menos, não sei quanto, acho que chegou a menos 30, se eu não me engano. E daí, no caso, ele processou a corretora, ele recuperou o dinheiro dele e ainda uma bonificação em cima, né? A corretora tomou fumo, no caso. Aqui o que ocasionou, né, essa crise no petróleo? Excesso de oferta, boom de produção, né, de shale oil nos Estados Unidos, que aumentou a oferta global em milhões de barris por dia.
Decisão da OPEP, liderada pela Arábia Saudita, a organização ali optou para manter a produção alta para ganhar market share, em vez de cortar para estabilizar os preços, né? Hoje em dia, a OPEP ela tem operado de uma forma mais contundente, né? Mais tranquila, menos especulação, né? Tentando ali manter o equilíbrio do preço. Quando sobe muito o preço, eles aumentam a produção. Quando o preço cai muito, eles acabam diminuindo a produção, fazendo um controle ali, uma estabilização do preço, ao invés de querer simplesmente lucrar, 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 para acabar ganhando ali market share, né? Como aconteceu em 2014. Então, acredito que a OPEP tenha aprendido ali, inclusive a Arábia Saudita, né? A maior produtora aí de petróleo do mundo. E aí depois, demanda fraca, né? Crescimento global mais lento, especialmente na China e Europa, contribuindo ali para desequilíbrio, e outros fatores, como possível influência da desvalorização do euro em relação ao dólar, tornando o petróleo mais caro em outras moedas. E aí aqui a gente tem o comparativo das ações, né? As principais ações petrolíferas. A gente tem ali a Chon, a gente tem a OX, SU, que é uma canadense, a CVK. Aí aqui eu coloquei o índice Bovespa, né? Aí depois a gente tem a COP, a Petro e a Prio, né? E aqui em cima seria o S&P, né? Ali em cima é o nosso querido VU. É um ETF que replica ali o S&P. Para vocês mostrarem como o S&P nem se importou com a queda, porque tem pouca exposição aí no setor de petróleo. Caiu ali apenas de 5%, né? Mais ou menos, 4,90%. Principais impactados, Petrobras e Prio, principalmente por questões cambiais, tá, ali em relação ao dólar, e também por questões do nosso governo, né? Ali a gente estava vivendo a crise ali do impeachment da Dilma, 2015, 2016, então as empresas sofreram bastante. Isso aqui é tema de outro vídeo, né? Diversificação por país. Aqui na Prio 3 a perca chegou a ser 3 vezes maior, né, do que a Ox, por exemplo, ou do que a da Exxon, né? Eu esqueci o nome delas, tá? Mas uma acho que é Occidental Petroleum, e a outra é ExxonMobil, essa daqui, né? Caiu ali cerca de 15%, né? Enquanto o petróleo ali derreteu, né? Mais de 70%. A gente pode ver um impacto diferente, né? De formas no setor como um todo, porém de forma diferente para cada empresa, né? Por isso a importância de você diversificar e sempre investir em boas empresas, né? Independente que sejam ali do mesmo setor, porque muita gente pensa em investir em apenas na melhor empresa do setor. E aí, por exemplo, ao meu ver, hoje a melhor empresa é a Prio. Porém, a Prio caiu 7, 8% a mais do que a Petrobras. Agora, se eu tenho Prio e Petro, ficou ali no preço médio. Agora, se eu diversifico isso com os Estados Unidos, a ExxonMobil é uma das melhores também. Eu tenho ali a ExxonMobil, uma canadense e essa Ox. Ali eu vou ter três ações que caíram cerca de 30%, duas ações que caíram cerca de 80%. Então, três ações menos 30, duas ações menos 80 e uma ação ali menos 16. Então, o meu prejuízo médio ali, ele não vai ser tão grande, tá? Ele vai ficar ali na casa que tinha 1% em cada ação. Vamos fazer a conta certinho, só para a gente fazer o estudo. 2% menos 80%, uma perca de 1,6%. Daí 3% menos 30%. Opa, 3 menos 30%. Uma perca de 0,9. 0,9 mais 1,6. A gente está falando de um drawdown ali de 3,7, né? E aí, 1 menos 16%, um drawdown de 0,16. 0,16 mais 1,6 mais 1,6. Quanto que era o outro agora? Esqueci agora, meu. 3% menos 30% dá quase 1%, né? Mais um. Então aí o drawdown total na carteira seria ali mais ou menos, tá? De 2,76. Caso eu tivesse ali 6%, dividido 1% em cada empresa, essa crise no petróleo teria afetado meu patrimônio em incríveis 3%. Agora, se eu tivesse tudo em Petro, daí seria devastador, né? O emprego. Aí 6%, né? 6%. 6 menos 80. Vou colocar a média, 84. Se eu não tivesse diversificando, né? Eu tivesse investindo apenas no Brasil, menos 84%, teria uma perca de 5%, né? Então eu perderia o dobro do que eu
teria perdido se eu tivesse a diversificação, mesmo no mesmo setor, porém em países diferentes, né? Canadá, Estados Unidos e Brasil. Então, a diversificação também por país é tema de um próximo vídeo, mas só para vocês terem uma noçãozinha ali. E aqui a gente tem facing the facts, né? Encarando a realidade, encarando os fatos ali. É sempre bom, tá? Pra gente começar com aquele tapa na cara. Até os investidores mais brilhantes sofrem percas significativas. Benjamin Graham, conhecido como pai do Value Investing, né, e mentor do Warren Buffett, perdeu 70% de seu portfólio entre 1929 e 1932, durante a Grande Depressão. Isso daí entra no risco Sigma, né, que é o risco de mercado ali, são eventos raríssimos que acontecem, e por mais que você tenha uma estratégia como a do Ben Graham, né, de margem de segurança, ele tinha ali cerca de 50% de margem de segurança, então ele só comprava empresas que valiam ali na avaliação dele com 50% de desconto. Não há estratégias infalíveis, e o quanto antes você entender isso, é melhor para você. Por isso que é importante diversificar, tá, pessoal? Não existe nada infalível, não existe nada que vá dar certo para sempre. Então a gente precisa se proteger da melhor forma possível. É mais sobre gerir riscos, né? Essa frase aqui, né? Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito. Dando sequência aqui, comparar com outros investidores te leva a erros emocionais. Também é um erro ali muito comum. Stanley Druckenmiller perdeu 3 bilhões de dólares em 6 semanas em 2000 na Bubble.com, né? Na bolha das .com nos Estados Unidos, ao comprar ações da moda no pico da bolha das .com. Impulsionado pela inveja dos ganhos de seus concorrentes e conhecidos, né? No caso, ele sempre enxergou as ações como caras, e aí, mas sempre olhando para o vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde, portfólios ali rentabilizando absurdo, e aí ele quis se aventurar, né, em um negócio que ele não conhece. E aí acabou perdendo ali cerca de 3 bilhões em 2000, né? A gente tá falando ali, cara, corrigido. Se colocar só o retorno do S&P, seria equivalente ali a cerca de 30 bilhões, 60 bilhões de dólares hoje, né? Aí você embute mais a inflação, quase 100. Não vou dizer 100 bilhões de dólares, né? Mas dá uma boa grana, talvez 50 bilhões se ele tivesse mantido a estratégia dele ali. Seria o que representaria hoje, né? Manter-se fiel à sua estratégia e a si mesmo é essencial. Por isso eu tento não me deixar enviesar por opiniões de terceiros. A verdade é que nem deveria acompanhá-los, mas é um mal necessário para o meu desenvolvimento como youtuber, né? Então, eu preciso analisar, não digo nem concorrência, né, mas os parceiros ali de trabalho que produzem conteúdos, até mesmo os gestores, para entender a visão deles. Mas eu não posso, por mais que eu acabe me enviesando, eu tento ao máximo não deixar as minhas decisões de investimento serem influenciadas por terceiros, e você deveria fazer o mesmo. Não copiar a minha estratégia, não copiar a estratégia do Barsi, igual a gente comentou na live anterior, né? Cada um tem seu grau de conhecimento no mercado, cada um sabe o quanto um aporte representa no seu portfólio, né? Agora vamos para a parte de introdução aos setores da Bolsa Brasileira. A gente tem ali consumo cíclico, consumo não cíclico, utilidade pública, que eu coloquei Bolsa Brasileira, mas na verdade tem alguns setores aqui que a gente não tem na nossa Bolsa Brasileira. Setores não, né? Subsetores e segmentos. Então eu entraria ali mais como mercado de ações em geral, tá? Bens industriais, materiais básicos, financeiros e outros, aqui entre as partes de seguros, resseguradoras e tudo mais. Tecnologia da informação, área de saúde, petróleo, gás e biocombustíveis, e a área de comunicação, que aí envolve telecomunicações, que está no BEST, né? Aí a gente tem subsetores, tecido e vestuários e calçados, da parte de consumo cíclico, né? Diversos, viagem e lazer, automóveis, comércio, utilidades domésticas, hotéis, restaurantes, construção civil, subsetores, consumo não cíclico, alimentos processados, agropecuária, comércio e distribuição, bebidas, produtos de uso pessoal e de limpeza, diversos, água e saneamento, energia elétrica e gás. Entra na parte de utilidade pública, bens industriais, máquinas e equipamentos, construção e engenharia, transporte, material de transporte, comércio e serviços. Materiais básicos, siderurgia, metalurgia, embalagens, químicos, madeira e papel, materiais diversos e mineração.
Subsetores do financeiro e outros, intermediários financeiros, previdência de seguros, exploração de imóveis, serviços financeiros diversos, holdings diversificadas, outros, securitizadores de recebíveis, tecnologia da informação, biotecnologia, a gente não tem ação listada no Brasil, mas é muito comum no mercado americano, computadores e equipamentos, programas e serviços, setor de saúde, equipamentos, comércio e distribuição, medicamentos e outros produtos, serviços médicos hospitalares de análises e diagnósticos. A Fleury se encaixa aqui, né, no subsetor de saúde. Petróleo, gás e biocombustíveis só tem um subsetor, que é petróleo, gás e biocombustíveis, mas tem, se eu não me engano, 3 ou 4 segmentos. Comunicações, subsetores mídia e telecomunicação. E aqui a gente vai entrar na parte de diversificação subsetorial e setorial. Eu não vou abordar a diversificação em segmentos, vocês já vão entender o porquê. E daí eu vou deixar ali para algum produto, alguma coisa que eu venha fazer no futuro. Porque é muita coisa, muita coisa. Poderia passar 2 anos aí tranquilamente no YouTube falando sobre isso. E aí, tipo, não é o foco do canal, né? Então, 10 setores. Se você fosse ter apenas as melhores ações de cada setor, deveria possuir 10 ações. 46 subsetores. Se fosse possuir ali só as melhores ações de cada subsetor, você deveria comprar 46 ações. Eu tenho ali cerca de 42 ações, mas se eu fosse comprar ali, subiria um pouco mais, né? Porque eu não compro apenas as melhores. E como a gente tem em seguros, por exemplo, a gente tem 3, 4, 5 empresas de seguro, todas são boas e cada uma na sua área específica, né? Então, por mais que eu tenha 5 ações de seguros, eu não estou exposto 100% ao risco de seguro, entende? Porque um é mais habitacional, outro é mais rural, outro é mais de carro, outro é mais médico, outro é mais da parte de seguro odontológico. Então, então é muita coisa. Aí, segmentos. É que eu vou explicar o porquê que eu não vou falar de segmentos agora, né? Tem subsetor, tem subsetor que possui cerca de 7 segmentos. Exemplo de transporte. Imagina, se cada um tiver ali 5, a gente vai estar falando de mais de 200 ações. Se comprar só as melhores, né? Subsetor de transporte, a gente tem 7 segmentos. Exploração de rodovias, né? Concessão ali. Parte de logística, a parte de serviços de apoio e armazenagem, transporte aéreo, transporte ferroviário, transporte hidroviário e transporte rodoviário. Então é muita coisa. Aí agora vamos para a parte do exemplo prático, né? Já estamos perto aí do fim. Quase meia hora de conteúdo, né, meu? Tem que começar a fazer vídeos mais curtos, não dá. Acho que a maioria do pessoal nem acompanha até o final. Tô meio gripado, então vou estar fungando bastante. Peço perdão aí. Alocação máxima por setor. Aqui partimos da individualidade do investidor. Alguns ali vão preferir setores do BEST em detrimento de outros setores. Existem inúmeras formas de definir a alocação por setor, tá? Eu vou trazer duas. Aqui eu faria se eu gostasse do BEST e aqui eu faço de fato na minha carteira ali pública do canal. Pública entre aspas, né? Porque eu quase não falo dela. Mas eu vou estar falando ali com mais frequência ao decorrer das semanas, meses e anos aí. Pelo menos ali, uma vez a cada 2, 3 meses, eu vou estar falando da minha carteira pública. Uma delas é a estratégia Barbell, popularizada ali pelo Nassim Taleb, né? Basicamente é uma regra de Pareto ali que ele utiliza, onde 80% é alocação em segurança. No caso ali do Taleb, a segurança para ele seriam títulos públicos, de curto, médio e longo prazo. E ativos de risco seriam estoques, ações, criptomoedas, tudo de renda variável seria a parte de risco que ele alocaria ali 20%, né? Aqui no caso, como a gente está falando de alocação setorial, eu vou utilizar essa estratégia Barbell, porém 80% no BEST, né, que na teoria é o setor mais perene da Bolsa Brasileira, na teoria é um dos melhores setores para você investir e na teoria é um dos mais seguros. Eu discordo um pouco dessa afirmação, mas como a maior parte do brasileiro gosta do Best, então eu vou estar abordando ali o Best, e aí a gente pega um público amplo, né? Ou seja, 80% no Best e 20% nas demais, podendo ou não ter uma distribuição igualitária, tá? Aqui eu vou trabalhar com a distribuição igualitária para facilitar o nosso cálculo. Já vou avisando que vai dar ali cerca de 101%, tá? Por que que vai dar 101%? Porque eu quis arredondar ali para ficar mais fácil a nossa vida, né? Então, consumo cíclico, você investiria, né, 3%, não cíclico, 3%, utilidade pública,
entre a parte de energia elétrica, 20%, bens industriais, 3%, materiais básicos, 3%. Aqui o Barsi ele gosta bastante, né, também da parte de commodities, que entra em materiais básicos, como papel celulose, mineradoras também ele gosta bastante. E petróleo, né? Óleo e gás. Tem a Unipar também, que entra na parte de materiais básicos, que é 25% do portfólio dele. Então aqui dá para você aumentar, tá? Mas eu vou estar utilizando ali o BEST puro, né? Bancos, energia, seguros e telecomunicações. Financeiros e outros, né? Entra ali com 40%, por ser a parte de bancos e seguros. Tecnologia da informação seria 3%. No Brasil a gente não tem TI, né? Até que tem, né? Tem e não tem, né? É a parte de saúde, 3%. Petróleo, gás e biocombustíveis, 3%. Aí comunicações, 20%, né? É que seria a distribuição igualitária, né? Talvez o ideal, segundo a metodologia do Bar, seria ter ali 10% em telecomunicações, que aí seria ou Vivo ou TIM, né? Só tem essas duas empresas listadas na bolsa. A Vivo eu não tenho nem certeza se ela tem, mas acredito que tem, assim. E a TIM, né? Parece que gosta bastante, eu em particular não gosto, tá? Como vocês vão ver, eu não tenho nada disso no meu portfólio. E aí, vamos lá para a parte do exemplo prático, onde eu vou estar falando como eu faço. Eu, em particular, tá? Gosto de alocar ali por valor máximo. Então, setores que eu tenho um alto grau de convicção, como de energia, porém voltado ali hoje, né, por parte do petróleo, óleo e gás, né? Commodities, eu também tenho um alto grau de convicção entre papel e celulose, com a Klabin, entre a Vale e mineradoras de ouro, são setores que eu tenho alta convicção nesse momento. Sempre que eu falo autoconvicção, eu estou olhando para o próximo ano, para os próximos 3 anos, para os próximos 5 anos. Isso daqui eu vou mudando conforme a minha percepção de mercado. E aí eu faço esse jogo de redistribuir a minha alocação máxima, né? Então, um setor que hoje pode ter 25%, amanhã eu posso acordar e caracterizar ele como 3 a 10%. Eu vou vender ações? Não, não vou vender ações. Eu vou apenas recalibrar a partir de novos aportes ou reinvestindo os dividendos, né? Eu gosto de fazer dessa forma, eu não gosto de vender ações, por mais que o grau de risco delas aumente e o grau de risco do setor aumente. E os que possuem uma menor convicção deixam entre 3 a 10%, tá? Lembrando que a alocação máxima que eu me permito possuir, não necessariamente eu sou obrigado a atingir essa localização máxima. Afinal, acabaria passando dos 100%, como vamos ver a seguir. Então, consumo cíclico hoje ali, eu acredito que 15% seja a alocação máxima ideal. Consumo não cíclico, 20%. Utilidade pública, cerca de 5%. Por quê? Apesar de ser um setor perene, apesar de ser um setor previsível, não tem margem de segurança, tá? E a margem de segurança tem um impacto muito grande no meu ponto de vista, tá? Então eu quero empresas descontadas. É por isso que tem ali cerca de 5%, mas pode chegar até 10%. O ideal é ficar ali em 5, né? Nem o mínimo e nem o máximo de um setor que eu não tenho uma margem de segurança boa. Apesar de serem excelentes empresas, tá? Eu acho que todas estão caras. Bens industriais, 20%, estou bem confiante, principalmente com essa taxação do Trump, né? Afetou demais, distorceu muito o valuation das empresas e eu acredito que o mercado esteja precificando isso da maneira errada. Então, eu tenho um alto grau de convicção aí no setor de bens industriais brasileiros. E, por exemplo, a Chus, vou falar dela em outro vídeo, ela está ali com um desconto, ao meu ver, de cerca de 30 a 50%. Sendo que apenas 6% da receita dela é proveniente dos Estados Unidos. Se a receita dela zerar, ela vai perder 6% de receita. Ela está negociando ali com um prêmio de 30 a 50%. Dependendo de como você fizer o cálculo, dá até 10 vezes o desconto em relação à possível perca de receita americana, né? Então, por esse motivo ali, o impacto eu acho que não vai ser grande. E por mais que. E tem alguns setores que são essenciais, né? Que os Estados Unidos não vai taxar, né? O Trump não vai taxar. Eu acho que é mais um jogo político ali. Materiais básicos, 25%. Aqui eu tenho um alto grau de convicção, tanto em Petro quanto em Prio. Mas na Prio, Petro tem um pouco de receio por questões de investimento em distribuição, né? A empresa já provou que não sabe distribuir, ela quer investir em refinarias, por mais que seja um movimento político ali, e que eu acredito que não vá para frente, existe esse risco. Então eu prefiro ter Prio do que Petro, eu tenho ambas, mas a posição maior é Prio.
E aí Vale eu também acho que está com excelente desconto, Ferbasa, que é de ferro ligas, eu também acredito que seja um excelente desconto. E mineradores de ouro estão no preço justo ali, ao meu ver. Então eu tenho alto grau de convicção, sem contar que ela vem em celulose, né, que também entra em materiais básicos. Petróleo e gás, na verdade, entra aqui, né? Eu acabei me confundindo ali por se tratarem de commodities, né? Mas aí seria 40% em commodities, ao meu ver. Até mais, né? Se a gente entrar na parte ali de consumo não cíclico, entre FLC agrícola e tal, que também é commodity. Então eu tenho um alto grau de convicção em todas as commodities, principalmente por questões inflacionárias, tá? E corte de juros nos Estados Unidos, possível corte de juros no Brasil. É um setor aí que eu acredito que vai ter uma upside bem interessante pelos próximos 5 anos. Financeiros e outros, aí aqui entra a parte de seguros e bancos, cerca de 25%. Tecnologia da informação, 3%. Eu tenho uma única empresa, né? Saúde, 10%. Aí aqui entra farmácias e Fleury, né? Diagnósticos e tudo mais. Petróleo, gás e biocombustíveis, 20%. Telecomunicações, 5%. Mas eu não tenho nada, tá? Minha alocação máxima ali é 5%, mas eu tenho zero. Então, se a gente fosse atingir a alocação máxima, ia passar muito, né? 15 mais 20 mais 5 mais 20 mais 25 mais 25 mais 3 mais 10 mais 20 mais 5. Daria ali 158%, né? Eu estaria aqui operando alavancado. Então, não tem como, tá? Dando sequência, então, aqui é a composição atual, tá? Da minha carteira. Hoje eu tenho consumo cíclico 15%, consumo não cíclico 6%. Tem que aumentar isso daqui e diminuir o cíclico, né? Eu estou muito exposto ali, principalmente na parte de vestuários. Utilidade pública 3%, tem margem para aumentar também. Aqui bens industriais 15%, tem margem para aumentar. Materiais básicos 13%, tem margem para aumentar. Financeiros e outros não tem margem para aumentar, estou próximo ali do meu limite, então meus próximos aportes não vão ser direcionados para bancos nem seguradoras e vão ser em algum outro setor ali, né? Porque eu estou muito alocado, principalmente após a compra do Banco do Brasil, né? Eu acabei tendo uma alocação bem excessiva ali no setor financeiro. Apesar de eu já ter vendido, tanto na minha carteira pessoal quanto na carteira pública do canal, ainda o setor é bem representativo ali na minha carteira, tem muitos bancos estatais também. É aqui a parte de tecnologia de informação, 2,24%, apenas uma empresa, Intelbras. Saúde, 7%, ali entre a parte de farmácias e também a parte de diagnósticos. Farmácias eu tenho ali Panvel, que é um grande case aí que eu confio bastante na empresa, tenho um alto grau de confiança, quero subir essa porcentagem ali para uns 5, 6% do meu portfólio em Panvel. Raia Drogasil é líder ali no setor farmacêutico. Eu acredito muito no setor farmacêutico, principalmente porque o Mercado Livre, que é um grande investidor aí, está querendo muito expandir na parte do setor farmacêutico no Brasil, né? Então eu acredito que tem uma upside muito grande, porque senão eles não estariam fazendo esse movimento, né? E a Panvel tem uma excelente execução, né? Petróleo e gás, aqui está cerca de 12%, tem margem para aumentar. E comunicações 0%, e nem pretendo ter, tá? Então vai continuar 0% ali por um bom tempo. Eu acredito que encerrou os slides. Acabou? Então é isso. Deixa um like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.